Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo chamado Leituras de Fevereiro Parte 1. O que aconteceu tanto em dezembro quanto em janeiro que eu gravei o vídeo de leitura só no fim do mês? Eu achei meio esquisito porque parece que faz muito tempo que eu li as primeiras leituras e não tava achando muito legal, então nesse mês eu resolvi testar fazer em duas partes. Então essa primeira parte com as leituras aí das duas primeiras semanas e o próximo com as leituras até o fim do mês. Me contem o que vocês acham, eu vou ver o que eu acho e se todo mundo gostar, a gente faz assim daqui pra frente. Então vamos lá para as próximas leituras, né, que eu fiz. O primeiro livro que eu terminei em fevereiro foi o Conversa entre Amigos, da Sally Rooney, com tradução da Deborah Landsberg, que saiu pela Alfaguara. Eu li esse livro no meu Kindle. E em grande parte eu fiquei interessada em ler as coisas da Sally Rooney porque ela estava bombando muito com um livro chamado Normal People em Londres. Você via em todos os lugares e tá todo mundo falando sobre esse livro e tal. É um livro que ainda não foi traduzido, mas se eu não me engano sai esse ano ou ano que vem. Não sei se pela companhia, pela Alfaguara, alguma coisa assim. E o Conversas entre Amigos é um livro que já saiu. A Sally Rooney é uma autora bem jovem, irlandesa. E, enfim, o que eu achei? Ele é um livro sobre relações de amizade, relações amorosas contemporâneas. E me parece um pouco mais realista do que aquele subgênero de Friends, assim, de amigos, e sempre juntos e aquela coisa toda, assim. Ele é um pouco mais relaxado, me parece um pouco mais realista do que essa imagem Friends que a gente tem o tempo todo. E o título, né, ele revela bastante do livro, porque é um livro de conversas, de debates, o tempo todo tem essa contraposição, nem sempre as pessoas acreditam nas mesmas coisas, tem uma amiga bastante influente nas outras, digamos assim. Basicamente, o livro é narrado pela Frances, ela tem uma amiga que também é uma ex-namorada, e as duas conhecem uma jornalista chamada Melissa, que é um pouco mais velha, e a Melissa resolve fazer uma matéria, um perfil sobre elas e o trabalho que elas fazem. A Frances é poeta e elas performam essas poesias num saraus, algumas coisas assim. E a Melissa, então, que é jornalista, também é casada com o Nick, eu acho que é o nome dele. E é um ator meio B, assim, um ator que não ficou tão famoso quanto era pra ter ficado. E então os quatro começam a sair e isso vai criando coisas um pouco estranhas, assim, porque os casais começam a se confundir um pouco, a Frances começa a ter um caso com o Nick, então tem tudo isso e essas relações de amizade, de amor. Então o livro é muito sobre isso. A autora tem algumas margens, algumas frases que eu achei muito bem construídas. No Kindle dá pra ver, né, quem sublinhou, então tem várias que estão sublinhadas por várias pessoas e tal. Mas me incomodaram algumas contradições narrativas que eu acho que ou ela não fez de propósito ou ela não fez bem, não tenho certeza. Mas coisas do tipo a narradora falar... É porque, assim, eu acho que tem parte dessas contradições podem servir pra uma personagem em negação. E eu acho que não foi bem pra isso que ela usou, porque não me parece que fossem casos de negação. Então eu achei um pouco inconsistente nesse sentido. Mas é o primeiro livro dela, né? Eu acho que é o tipo de coisa que autores fazem em primeiro livro, assim. Né? Não acho tão grave assim. Tem vários diálogos constrangedores no livro, diálogos depois de relações sexuais, diálogos quando você descobre traições, diálogos desse tipo, assim. E eu acho que ela faz esses diálogos ela faz bem, assim, então me faz parecer interessante, assim. Ela tem mais diálogos, menos descrições, então... Né, ele é todo baseado no debate de ideias, nas conversas, como o próprio título já diz. É uma narrativa em primeira pessoa, né? Acho que isso já ficou claro. Então, assim, é um livro que eu queria ter gostado mais, no fim das contas. Foi um livro legal, eu li ele no ônibus viajando, assim, então era um livro
bobinho que era gostoso de ler nessa situação. Então eu acho que se alguém quiser um livro mais simples nesse sentido para ler em algum desses momentos, pode ser uma boa sugestão. Mas eu não diria que é um livro tão imperdível, assim, um livro tão incrível. Eu fiz o erro de comprar ele e o Normal People ao mesmo tempo pro Kindle. Coisas de quem não tá acostumado a ter Kindle, né? E acho que precisa comprar tudo ao mesmo tempo. Então eu vou acabar lendo Normal People em algum momento, eu acho. Mas não me empolgou pra ler assim tão rápido. Vamos ver. Bom, depois disso eu li esse daqui, Mulheres Viajantes no Brasil. A organização, a apresentação e a tradução é do Jean-Marcel Carvalho França, saiu pela José Olímpio. E ele vai trazer textos de 3 autoras mulheres que vieram para o Brasil entre os anos de 1764 e 1820 e deixaram algum tipo de escrito sobre o país. Então são elas a Jemima Kindersley, a Elizabeth Maguire e a Rose Freycinet. É um livro que eu li para o mestrado, né, como vocês já devem ter imaginado a essa altura. É um livro legal, assim. Elas não são as únicas mulheres que vieram para o Brasil, mas são as que deixaram escritos mais consistentes e etc, etc, etc. A gente tem um prefáciozinho da Mari Del Fiore, bem pequenininho, e daí a gente tem a apresentação do Jean, e daí a gente tem os textos delas. Então, a Jemima deixou cartas, a Elizabeth Maguire deixou uma espécie de um diário, assim como a Rosa Freycinet. Elas passaram pouco tempo relativamente assim no Brasil. A gente tem que pensar que viagem nessa época você passava meses nos lugares, mas é que você também passava anos nos lugares, né? Mas às vezes os barcos paravam no porto para fazer reparos, coisas assim. Então é um estilo bem diferente de viagem do que a gente pensa quando fala de viagem hoje, né? Mas eu acho que é um livro legal, assim, caso alguém tenha curiosidade de ler essas coisas, porque ele faz a seleção dos trechos em que elas falam sobre o Brasil mesmo, assim. Então, pra gente, como brasileiro, pode ser interessante por causa disso. Tem uma coisa, muitas delas fazem parte de uma classe mais alta, talvez, uma certa nobreza e tal. E elas passam muito do seu tempo com outros imigrantes dos mesmos círculos que elas, indo para bailes, indo para coisas assim, e elas não falam tanto necessariamente sobre o Brasil, assim, ou sobre condições sociais, ou política, ou coisas assim, e elas fazem mais esse relato da vida delas e tal. Então isso é um pouquinho chato, talvez. A Jemima é um pouco uma exceção, ela vai falar mais sobre questões, mas ela tem muita dificuldade de acesso a informações. Ela vem num período em que os portos ainda estão fechados, então ela tem que ter autorização do governo para entrar, e ela é vigiada o tempo todo por um soldado, então tem uma questão ali um pouco diferente nela, mas ela tenta entender um pouco aspectos sociais, como que funciona essa sociedade, e isso acontece mais na narrativa dela, ainda que ela não consiga chegar muito longe. As outras duas nem sempre tentam, assim, pra ser sincera. Mas é um livro legal, é um livro que eu comprei em sebo, ele tá difícil de encontrar, se eu não me engano, é de 2007, não é tão antigo assim, né? Bom, fica aí a dica, caso alguém tenha interesse nisso. Depois dele, eu li Outras Mentes, O Povo e a Origem da Consciência, do Peter Godfrey Smith, com tradução do Paulo Geiger, um livro que saiu pela Todavia, que tem uma capa lindíssima. Desde que a Todavia começou a anunciar os livros, assim, de lançamento e tal, eu vi esse livro e fiquei muito intrigada. Uma porque a capa é linda, né? A gente lê livro pela capa. Outra porque eu achei uma pira, assim. É um filósofo falando sobre povos e eu já acho, assim, curioso por esse ponto, mas tentando pensar como é pensar com outras mentes. Então eu comprei pro Kindle
E preciso dizer que foi um livro legal, eu aprendi bastante coisa, eu ficava, nossa, olha, tal, não sei o quê. Mas não foi o que eu esperava, assim. Eu acho que eu esperava um passo além que ele não deu. Basicamente ele vai contar um pouco sobre, vai fazer um apanhado sobre evolução. E daí aqui a gente tem uma pessoa de humanas falando sobre evolução, o que eu acho que às vezes ele põe as coisas de uma maneira estranha, não que eu seja especialista em evolução, né, gente? Muito pelo contrário. Mas o jeito que ele constrói, assim, não sei se eu achei dos melhores. E daí quando ele começa a entrar na parte... Primeiro assim, que ele faz um bloco meio biologia e depois ele faz quase que um bloco filosofia. E daí quando eu achei que ia ser um pouco mais intrincado, assim, as coisas. E o que eu achei que ele ia fazer um esforço maior é de tentar pensar como é pensar com outras mentes, como é tentar, assim, essa questão da alteridade, enfim, eu achei que ia descambar um pouco para isso. E ele vai falar só mais sobre evolução, depois ele vai falar sobre teorias filosóficas do pensamento, do pensar e tal, mas ele não chega a relacionar tanto quanto eu achei que ele relacionaria as duas coisas. Ele fica tentando pensar que seria legal se a gente soubesse como os povos pensam, de fato, seria. Mas ele, pra mim, ele não faz tanto exercício, talvez até ficcional, o exercício especulativo de tentar entender isso. Então, é um livro divertido, mas foi bem menos do que eu achei que ele seria, assim. Eu acho que não é um livro ruim, mas não é o que eu esperava, assim. Gente, pessoas das áreas, né, de biologia e filosofia que tenham lido esse livro me contem. Às vezes é só uma impressão minha, como pessoa não da área, eu posso ter perdido alguma coisa, mas me avisem o que vocês acharam desse livro. Também é um livro que eu estava muito curiosa para ler. Depois disso, eu li o Journal of a Voyage to Brazil and Residence There during part of the years... não vou falar em inglês os anos, 1821, 1822, 1823. Então é o diário de uma viagem para o Brasil e a residência lá, durante a parte desses anos, da Maria Graham. Então a Maria, ela vem para o Brasil um pouco depois dessas autoras, né, nos anos seguintes da última autora aqui. E ela tem um livro muito diferente sobre o Brasil. Maria Graham, ela já era uma autora, ela já era meio que autora antes de começar a viajar, já estava envolvida no mundo das letras, digamos assim, editando, revisando coisas assim. E o pai dela era um explorador, uma pessoa que viajava muito. Ela viajou com ele para a Índia e conheceu o marido durante essa viagem. Ela voltou para a Inglaterra, continuou lá trabalhando até que o marido dela foi nomeado capitão de uma viagem que iria para o Chile. E ela resolveu ir junto. Então eles param no Brasil em 1821 e, se eu não me engano, ficam até o começo de 1822, que eles chegam em dezembro. Então ela tem esse primeiro bloco de experiência desses meses. E depois eles vão para o Chile. E quando eles chegam no Chile, o marido dela falece. Ela fica um tempo lá no Chile. E daí ela começa a voltar, ela volta e fica mais um bom tempo no Brasil em 1823. Depois disso ela volta para a Inglaterra, só que nesse período que ela ficou no Brasil em 1823, ela conhece a família real e a família real chama ela para ser tutora da princesa. Então ela volta para o Brasil em 24, fica no Brasil até 1825 e não tá muito certo, eles questionam um pouco os métodos dela e tal, então ela acaba voltando para a Inglaterra depois disso. Esse livro não fala sobre essa experiência dela como tutora, né? Só fala sobre as duas primeiras experiências dela no Brasil. É um livro muito interessante. Se vocês viram as datas, vocês vão perceber, né, o período de independência, então ela vai contar muito sobre isso. Ela começa o livro fazendo um apanhado, meio que uma breve história do Brasil. Muitas coisas que eu não sabia. Eu acho que quando a gente aprende essas coisas na escola, a gente aprende uma narrativa muito pasteurizada e dos grandes momentos, assim, né? E a gente tem
a sensação de que essas coisas acontecem de uma hora para outra. Eu pelo menos tenho uma sensação de que as coisas parecem que acontecem de uma hora para outra. E aí ela vai esmiuçando um pouco mais e contando como que é o desenlaçar de tudo isso. Então é muito interessante acompanhar o livro dela para quem tem interesse nesse período histórico do Brasil. É óbvio que é uma estrangeira falando, é óbvio que tem seus problemas de compreensão, dela não entender certas coisas, enfim, tem tudo isso. A gente tem que ler entendendo que é uma autora daquele momento. Mas ainda assim é um livro muito, muito interessante. Então ela faz um esforço muito grande para conseguir dados, para conseguir informações, ela coloca várias tabelas de, sei lá, importação, número de escravos, coisas assim. Então ela tem um livro muito completo nesse sentido. E o que é interessante é que ela vai narrar tanto então o desenrolar dessas coisas, tipo, conforme ela vai acompanhando na imprensa e conversando com as pessoas, ela vai contando o que está acontecendo no país dia a dia, semana a semana. E ela também vai contar a vida dela, né? Ela também vai contar ali que ela foi passear, que ela conheceu pessoas e tal. E ela é muito interessante porque ainda que ela participe também daqueles mesmos círculos e também vai para esses bailes, pô, ela conhecia os imperadores, né? Então ela também tá nesses círculos, mas ela também anda na rua, ela também vai falar que conheceu uma família de sertanejos, ela também tem um pouco essa outra relação. É um livro muito, muito, muito legal. É originalmente em inglês, como é um livro antigo, é fácil de encontrar ele na internet. Se eu não me engano, eu achei no Google Books. Não é pirataria, a gente tá com direito autoral aberto. Pode pegar mesmo. Eu não lembro se foi no Google Books ou se foi na Brasiliana, que é a coleção do José Bilin, né, que tá disponível na internet. Eu não lembro mais, gente. E eu sei que já foi traduzido. Não sei se tem alguma edição disponível não esgotado. Se alguém souber, por favor, avisa nos comentários. Mas ele já foi traduzido também em algum momento, caso alguém queira ler em português. Também foi uma leitura de mestrado, né? Tô tentando entender essas mulheres que vinham pro Brasil nesses tempos antigos. Iam pro Brasil nesses tempos antigos. E por fim, eu terminei ontem esse livro aqui, o Debriefing, da Susan Sontag. Esse aqui é um livro, uma coleção de contos da Susan Sontag, editada pelo Benjamin Taylor. Eu já tinha comprado faz um tempo e tava guardadinho, acabei trazendo pra viagem. Eu acho essa capa maravilhosa. Todos os contos já tinham sido publicados, né? Todos eu acho que foram publicados em revistas e muitos já tinham sido publicados em livros também. Eu não tô com os meus outros livros dela aqui para conseguir comparar e dizer para vocês qual texto tá em qual livro, mas alguns deles eu lembro de cabeça. Benjamin Taylor, ele vai fazer uma espécie de um prefácio bem curtinho. A Susan Sontag não é uma escritora muito frequente de contos, ela não é mais conhecida pelos seus contos do que por qualquer outra coisa, né? Eu acho que o ápice da produção da Susan Sontag são os ensaios. Mas ela escreveu ficção, parte da ficção dela é boa, parte é um pouco esquisita. E os contos pra mim também são assim. Eu acho que ela tem alguns contos muito, muito, muito bons. E alguns contos um pouco travados, assim. O Benjamin Taylor vai dizer... ela disse uma vez numa entrevista que enquanto ela escreve os ensaios na sala, os contos precisam ser escritos do quarto. Então ele vai dizer que parece que os contos são quase que mais íntimos que os ensaios dela, nesse sentido de que mostram coisas dela que ela nem sempre foi capaz de racionalizar a ponto de escrever num ensaio. Eu acho que isso é verdade para muitos dos contos. Não sei se é uma chave de leitura para todos, assim, porém. Eu queria fazer um comentário sobre a Susan Sontag, porque eu acho que foi uma pergunta que me deixaram nos comentários sobre os ensaios, principalmente, que eles são um pouco difíceis, porque ela tem muitas referências e cita muitas coisas e fala sobre muitos autores, filmes, etc., que às vezes a gente não conhece, né? E que eu acho que essa pessoa tava com um pouco de dificuldade, assim. Eu acho que isso não acontece só com a Susan, né? Eu acho que isso vai acontecer com qualquer autor que escreva isso. O Italo Calvino, Humberto Eco, Alberto Mangel,
enfim, até se a gente pega os ensaios da Virginia Woolf, por exemplo, né? Nem sempre a gente vai entender todas essas referências. E eu acho que isso é normal. Eu acho que, em parte, ler esses autores é o que nos ajuda a abrir o mundo das referências, assim. O que eu fiz quando eu comecei a ler Susan Sontag é que eu pegava essas referências, tentava pesquisar o que eu achava que ia me interessar mais e descobri vários bons autores, várias boas obras a partir de ler a Susan Sontag e pegar essas dicas dela, digamos assim. E o resto, assim, você não precisa entender tudo. E depois de muitos anos, quando você volta no ensaio, às vezes você vai entender muitas outras coisas, né? A gente acho que não tem que ter tanto esse medo de eventualmente não entender uma coisinha do texto, assim. Eu acho que acho que é isso. Vamos lá. O conto que tem nesse aqui, que é o Peregrinação, ele é um conto que eu acho muito legal. Ele foi publicado numa Serrote, que é uma revista de ensaios. Se eu não me engano, é na Serrote 11, inclusive. Em que ela... Engraçado, né? Ele foi publicado numa revista de ensaios. Aqui ele tá como conto. Ela teve uma experiência em que ela conheceu o Thomas Mann quando ela era adolescente, assim. Diz que foi uma situação um pouco constrangedora, tanto por ela não tá se sentindo tão ok, tão convencida com a situação, quanto diz que o Thomas Mann foi meio blá, assim, tá. E é uma experiência, então, que ela resolve contar em forma de conto. O que quer dizer que é ficção, assim, quer dizer que ela, como autora, entendeu isso como ficção, quer dizer que ela, assim, não necessariamente aconteceu tudo que tá aqui, mas foi a maneira que ela encontrou de contar de alguma forma isso. Ela era jovem e estava lendo, descobrindo os clássicos da literatura e tal, e fica apaixonada pela Montanha Mágica. E ela tinha um namorado na época, o namorado falou, não, mas o Thomas Mann mora aqui também. Vamos tentar encontrar ele. E entra em contato e essa personagem fica super relutante. Não entra, não, imagina, a gente vai incomodar ele e tal. E ele recebe os dois para um cafezinho assim da tarde e diz que a conversa é um pouco estranha, porque... né, não rola muita liga, digamos assim. Então ele já tá bem velhinho e tal. É um conto que eu gosto bastante. Eu acho super bem escrito. Super legal, assim. Depois tem outro conto que eu gosto muito, que é o Project for a Trip to China, o projeto de uma viagem para a China, que também foi publicado no Brasil, já traduzido, eu tenho certeza. Ele é um conto que eu acho muito legal também. Ela tem uma relação com a China porque o pai dela faleceu quando ela tinha, uns 4, 5 anos. E ele estava na China quando ele faleceu. Ele tinha alguma empresa de comércio, importação, alguma coisa assim, e ele estava a trabalho na China. Então sempre ficou essa coisa, né? O pai dela foi enterrado na China e tal. Então ela sempre teve essa sensação estranha, essa relação estranha com a China. E o conto é um conto bem desconstruído e tal, de uma personagem que tá fazendo um projeto de uma viagem pra China. E é uma viagem que nunca vai se concretizar de fato, né? Ainda que a personagem passe por uma certa transformação nesse processo. É um conto que eu gosto bastante. Tem o American Spirits, que me parece que é para ser uma alegoria, uma crítica a um estilo de vida americano, um conto que eu não entendi, ou perdi alguma coisa, ou... Tem essa personagem que tem meio que esse tédio da classe média, assim, e resolve abandonar a família e tal, e... assim, achei ok. Acho que eu não sei se eu preciso falar de todos os contos. Eu gostei muito de um conto chamado Old Complaints Revisited, velhas reclamações revisitadas, uma coisa assim, uma tradução muito tosca feita agora. Eu não tenho certeza se ele foi publicado ou não, eu não lembro de ter lido, mas às vezes eu li faz muito tempo e esqueci. É de uma personagem que é tradutora, ou tradutora, a gente nunca sabe se é um homem ou uma mulher, e essa personagem tá pensando em sair de uma organização secreta do qual ela faz parte, e a gente também não sabe que organização secreta é essa.
E ela tá reclamando, tá falando, tá não sei o que, tá não sei o que, tá não sei o que. E tem essa parte muito interessante em que o próprio personagem chama atenção, porque o personagem é tradutor, né? E ele vai falar que tá não marcando o gênero de propósito, porque não quer que a pessoa que esteja lendo seja influenciada por saber que gênero que ele é. E que isso é uma possibilidade somente quase que no inglês, que a maioria das outras línguas não teria como fazer um texto inteiro nesse estilo que não fosse marcado e cheio de gênero. O que eu achei muito, 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 muito legal. E é um conto que também, pra mim, pelo menos, a minha interpretação fala muito sobre tradução e sobre eu entender a tradução e tal. Então eu achei um conto muito legal. Conto bem difícil de traduzir, diga-se de passagem. E o conto que encerra o livro é o The Way We Live Now, Assim Vivemos Agora. Esse eu tenho certeza que foi publicado num volumezinho separado, é só o conto, assim, um livrinho pequeno pela companhia. É um conto lindo, assim, eu acho que é uma das minhas coisas favoritas da ficção da Susan. É um conto sobre AIDS, muito bem escrito. Ela vai mostrando uma cadeia de narrativas dos amigos, que os amigos vão ter dessa pessoa que tá doente. E eu acho que ela captura muito bem o clima, tanto o clima ao redor de uma doença grave, que daí pode ser qualquer uma, quanto o clima da descoberta da AIDS, daquele pico da AIDS e tal. Eu acho um conto assim lindíssimo. Bom, pessoal, é isso. Eu já falei bastante, esses foram então as minhas leituras na primeira metade de fevereiro e comecinho de março, então eu volto para fazer a parte 2 com as próximas leituras de fevereiro. Me contem o que vocês acharam desse formato e me contem se vocês já leram alguma dessas coisas, o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.